Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Estou te trazendo mais um vídeo para que você dê a sua opinião e para que você analise, deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. E todos os vídeos que eu trago aqui, eu deixo o link da pessoa que eu estou reagindo aqui na descrição do vídeo. Se você crê no poder da oração, precisa de oração e acredita que nós apresentamos o seu pedido em oração, deixe aqui nos comentários, cidade, estado, país, de onde você está me assistindo. Vou entrar pela madrugada, apresentar o seu pedido em oração e Deus que vai fazer a obra e o nome dele será glorificado na sua vida. Deixa o teu like, deixa o teu joinha, é muito importante para o canal. Veja se você está inscrito, se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações. Compartilhe esse vídeo até mesmo nas suas redes sociais, seu Instagram, seu grupo de WhatsApp, Facebook. E eu respeito a sua opinião. Se você não concordar com o vídeo, trago, você analise, para que você dê a sua opinião e em tudo precisamos orar. Se for de Deus, vai acontecer. Coisas que estão acontecendo, temos que entregar na mão de Deus. Analise, veja esse vídeo, assista e depois deixe o seu comentário. Que Deus te abençoe. Brian, vejo que não leva seus sonhos a sério. Leve-os a sério e anote-os. Eu disse, obrigado, Deus. O primeiro que quero contar é o sonho do arrebatamento que eu tive, sabe? É que as pessoas não levam o mundo dos sonhos a sério. Deus fala principalmente com seus filhos através de sonhos. Eu estava dormindo, de qualquer forma assim que tudo começou. Eu estava dormindo e de repente me vi. Eu estava voando, sabe? Como se estivesse assim. Lindo, sabe? E não era só eu. Éramos muitos de nós, tipo. Assim, subindo, subindo, subindo. Eu olho. O que é isso que está nos levando? Então vejo, é o arrebatamento, né? Aí quando eu olhei lá pra cima, eu vi uma... Então eu vejo uma pessoa, Jesus ali, mas eu o vejo à distância. Mas é Jesus, sabe? Então eu o vi à distância e subia. Então enquanto subíamos, outras pessoas iam muito, muito rápido. Pra mim então ficou lento, ficou lento. Então quando eu devia chegar à nuvem de Jesus, eu parei antes que pudesse chegar à nuvem. Então eu ouvi uma voz dizendo, Brian, volte, vá e diga a eles. Então, depois que ele disse isso, eu vi dois rostos de outras pessoas. Elas também são cristãos de novo. Então o Senhor me mandou ir falar com eles. Esses dois rostos que vi. Mas não apenas para aquelas pessoas, para todos, de fato. Então as pessoas estavam subindo e eu voltei. Aí eles disseram, vá e diga às pessoas. O arrebatamento que estou chegando logo. Esse que está muito perto. Preparem-se. Em especial os não convertidos, sabe? Se você não nasceu de novo, é essencial que nasça. O Senhor me disse que Ele queria que aquelas pessoas o levassem muito a sério. Levassem esta jornada muito a sério sobre Jesus Cristo, sabe? O lugar onde eu estava mudou. Eu estava em outro lugar, como se eu tivesse entrado em um portal. Então, enquanto me perguntava, o que acontece aqui? Mas enquanto eu me perguntava, recebi uma resposta na hora. Que lugar é este? Ouvi alguém falar. Disseram, no céu. Eu disse, céu. Eu comecei a ficar surpreso, sabe? Céu. Ok, então eu vi um certo ser bem ao meu lado. E então perguntei, quem é? Então eu pensei, talvez seja Jesus. Eu respondi, o Pai. E olhei para ele. Eu o observava assim. Sim, é sério. Muito pacífico. Ele disse, Brian, olhe lá para cima. Olhei para cima, em fração de segundo, no topo de uma montanha. Com ele? Com ele sim. Então ele disse, olhe para o lado leste. Eu olhei para o lado leste e ele perguntou, o que você vê? Eu disse, eu vejo alguns edifícios, casas, mas as vi de longe, sabe? Mas tipo, uma mansão de 2, 3 andares, daquelas bem grandes, tipo de uma certa distância. Eu disse, são casas. Ele disse, essas casas eu já as construí. Elas esperam vocês morarem nelas. É uma cidade, lindo lugar. Ele me mostrou as casas. Eu olhei, ele disse, são suas casas. Eu já terminei. Elas esperam por vocês. Então, me veio à mente que nossas casas estão prontas. E o arrebatamento pode vir. Deus pode nos levar a qualquer momento. Eu dei uma olhada para o outro lado. Era um rio, mas um rio realmente lindo. Um rio lindo. Então, enquanto eu estava lá, não usava sapatos. Estava descalço, sabe? Eu entrei naquele rio e depois disso. Mas eu ainda não estava à vontade, entende? Estava com aquela mente inquieta, sabe? Que tipo de lugar é esse? Enquanto estava naquele rio, na velocidade de um segundo, eu estou em outro lugar. Então, estou em um outro lugar. Mas esse lado é um outro lado do céu. Era tudo muito, muito branco. Tudo branco. Então, havia uma espécie de anjo
Perguntei a ele, ainda perplexo, mas isso é o céu? Ele falou com a mente. Sim, é o céu. Nós nos comunicamos com a mente. Ao fazer uma pergunta, a resposta vem imediatamente. Você tem aquilo, e tudo o que ocorre ali, você saberá. Então, enquanto eu estava lá, eu vi, tipo assim, umas 3 cavernas nas laterais. Aí, daquelas 3 cavernas, depois daquelas cavernas, eu vi um certo ser. Era uma pessoa, mas eu a vi de costas. Ele vestia roupas pretas. Estava com roupas todas pretas e usava uma espécie de túnica. Aí eu disse, quem é? Não veio a resposta. Disseram, é o diabo. Eu ainda estou intrigado, sabe? Satanás veio. Então ele foi pra lá, acho que nesta direção. E então, enquanto ele caminhava por ali, um buraco surgiu bem aqui ao lado dele. Um buraco apareceu, e então ele o atravessou. Era como se fosse um portal, sabe? Ele atravessou aquele buraco e foi para outro lugar. Eu não sei que lugar é aquele. Então, ainda intrigado, essa pessoa apareceu. Estou intrigado, quem é este? Conheço essa pessoa. Ele era meu amigo na Terra, mas ele faleceu. Ele faleceu. Eu acho que esse sujeito faleceu em 2000. Foi no ano de 2008. Sim. Então eu o vi no céu. Eu fiquei intrigado. Ei, meu irmão, como você chegou aqui? Ao perguntar veio a resposta. Ele estava muito doente. Antes de morrer, fez a oração de salvação e renasceu. Por isso, eu o vi no céu. Eu disse ao meu irmão. Uau! Nossa! Aí eu pensei, mas eu estou mesmo no céu agora. Comecei a ficar feliz. Agora estou no céu. Sabe, eu queria vir para o céu há muito tempo. Então, ainda intrigado com o que ele fazia ali. Então perguntei sobre o diabo, o que ele fazia lá, enquanto eu estava no céu. Perguntei. O que Satanás faz aqui? Mas não obtive resposta. Então Deus quis me surpreender em relação àquela resposta. Então quando eu acordei, comecei o meu dia. Eu disse, não, deixa eu ir ler as escrituras, sabe? Aí eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, sabe a primeira? Jó capítulo 1. Exatamente a resposta que eu precisava. Por que Satanás está aqui no céu? E a Bíblia, fui levado a Jó, capítulo 1, versículo 6. Quando os filhos de Deus se apresentaram, Satanás também apareceu. Quando abri a Bíblia, fui levado a Jó, capítulo 1, versículo 6. Eu abri a Bíblia e fui direto para Jó, onde eu precisava. Sim, eu não procurei Jó, só abri a Bíblia. Nem sabia, nem lembrava de. Busca aleatória. Sim. Sabe, Deus me disse, o Espírito Santo disse. Olhe para mim, por favor. Estaremos com essas 2 glórias do arrebatamento, porque eu quero contar a visão que Deus me deu. Pastor Tiago, meu pastor, o senhor é um homem espiritual. O senhor conhece a voz de Deus. Se Deus não me mostrou em visão, porque eu sei o que diz a palavra de Deus. Ai do profeta que diz, assim diz o Senhor, quando Deus não diz. E o ai de Deus caia sobre mim, se Deus não me mostrou esta visão. O pastor presidente fez uma convocação para o campo de Sinop. Um ofício assinado pelo presidente foi enviado pelo secretário a cada congregação do campo de Sinop. E o ofício dizia, uma convocação para todas as congregações de Sinop, vim para o grande templo. Ninguém falta. Todos os membros congregados, todos estão sendo convocados pelo presidente. Vim para o grande templo, foi essa visão que Deus me deu. Na convocação estava escrito, nós vamos fazer uma viagem. Uma viagem, estava escrito, uma viagem para um outro país. E todo o campo de Sinop está sendo convocado para esta caravana, para esta viagem, fora do país. Na visão, eu vi os pastores com os seus automóveis dizendo à igreja, eu vou na frente com o meu carro e vocês vão atrás com o carro de vocês. E vamos em fileira, um atrás do outro. Eu vou conduzindo vocês até o grande templo e vocês me seguem. Eu vi que alguns pastores, na visão, olhavam para o retrovisor e via pastor Tiago que alguns carros lá atrás desviavam do caminho. Saíam da rota e os pastores preocupados paravam o carro, ligavam alerta, buzinavam e diziam, volta para o caminho, essa aqui é a trajetória. Alguns carros, pastor Edson foi se perdendo na viagem, foram pegando outros caminhos da viagem. E os pastores preocupados, mas precisavam conduzir os demais carros até o grande templo. E os carros foram vindo. Chegamos no grande templo. Eu vi na visão, pastor Tiago, nas portas do grande templo,
muitos pastores nossos, muitos pastores, e estavam com a Bíblia aberta, esperando os irmãos entrarem a porta dentro do grande templo, com a Bíblia aberta. E Deus falou comigo na visão: diga aos meus pastores que abrem a palavra e preguem a palavra. Deus falou comigo, pastor Tiago: ai dos pastores que estão trocando cultos de ensino por cultos de milagre, por cultos de avivamento. Deus falou comigo: ai dos pastores. E Deus me disse: diga para eles falarem a minha palavra, convocar o meu povo, chamar o meu povo. Eu entendi, pastor Tiago, uma convocação solene para voltarmos mais à palavra de Deus. Pastor Tiago, sobre os ombros do Senhor, respeitosamente eu digo: pesa esta árdua responsabilidade. Não dá mais, pastor Tiago. Alguns que estão brincando com a palavra de Deus, que o ai de Deus caia sobre mim, se Deus não mostrou para mim. Pastor Fernando, eu via os pastores com as Bíblias abertas, e os irmãos vindo alegre, cantando: paz do Senhor, meu pastor, paz do Senhor, irmãos, entram rápido, entra, irmãos, entra. E eu via que os pastores falavam com tanta graça, que os irmãos entravam chorando, dando glória a alguém, falando em língua estranha, em mistério, saltando e pulando. Eu disse: o que é isso, Deus? E Deus disse: é o poder da minha palavra, é a minha palavra. Nós estávamos indo para uma festa em um outro país, quando alguns pastores chegaram com o carro e foram estacionando aqui no grande templo, pastor Tiago. Alguns pastores recusaram sair do carro e vir para o grande templo por causa daqueles carros, daquelas almas que perderam a rota. E Deus dizia para alguns pastores: como que pelo fogo salva, como que pelo fogo salva, como que pelo fogo vai atrás. E alguns pastores viraram o carro, e eu vi que percorria Sinop tentando localizar alguns carros que saíram da rota. Eu vi pastores de cada canto, de cada congregação vindo para o grande templo, e alguns carros se perdendo. E alguns pastores foram atrás. Quando as portas do grande templo estava, pastor Fernando, para se fechar, alguns pastores que estavam com a Bíblia aberta começou a falar com uma trombeta, tocar bem alto, gritando aos pastores: corre, vem, venha, está fechando a porta. E alguns pastores estavam voltando porque não conseguiram localizar. Alguns pastores localizaram aquelas ovelhas. E Deus falou comigo em visão: não vamos deixar ovelhas que estão se perdendo. Deus falou comigo: os pastores precisam ir atrás dessas ovelhas. Alguns pastores conseguiram localizar carros e trazer, outros não. Os pastores voltavam. Pastor Tiago, quando eu entrei com mais alguns pastores, o pastor presidente já estava nessa tribuna. O grande templo estava lotado em todas as suas cadeiras, os corredores, salas, toda cheia. E o pastor aqui em cima, louvando ao Senhor, juntamente com toda a igreja. Enquanto este pastor aqui em cima louvava ao Senhor com toda a igreja, pastores foram entrando, foram se acomodando na tribuna, e a porta do grande templo se fechou. Quando o pastor Tiago, a porta se fechou, eu já não via mais o grande templo redondo como esse. Eu vi uma grande aeronave, um grande avião. E o pastor disse aqui em cima, depois de louvar, disse: aperta o cinto, porque vamos decolar, vamos viajar agora. Eu vi, pastor Paulo, quando o grande templo, que agora pastor Danilo era um avião grande, começou a andar aqui no pátio, começou a andar, aí iniciou a sua decolagem, aí vindo do avião, nós vimos pessoas vindo para o grande templo, mas não conseguiam chegar mais a tempo, gritando
gritavam dizendo: eu fiquei, me espera, eu quero ir na viagem. E quando começamos a viajar, eu vi um homem de branco no centro do avião, no corredor. Ele estava com um carimbo na mão, e ele dizia a sua passagem, e alguém dava passagem, ele carimbava, era um carimbo vermelho, em redondo vermelho. Quando eu olhei para o meu carimbo, estava escrito assim: o sangue de Jesus me comprou, a viagem está paga, a viagem está paga. Nós estamos indo embora da terra, nós estamos indo embora. Levante a sua mão, é forte, levante a mão, é forte. Diga para quem está ao seu lado: Deus ainda fala. O problema não é que Deus fala, o problema é que quem tem ouvido ouça o que diz o Espírito à igreja.